Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clarão da glória do Pai, ó luz que a luz origina, sois luz da luz, fonte viva, sois luz que ao dia ilumina. Brilhai, ó sol verdadeiro, com vosso imenso esplendor, e dentro em nós derramai do Santo Espírito fulgor. Também ao Pai suplicamos, ao Pai a glória imortal, ao Pai da graça potente, que a nós preserve do mal. Na luta forte nos guarde, vencendo o anjo inimigo. Nas quedas dei-nos a graça, de nós afaste o perigo. As nossas mentes governe, num corpo casto e sadio, a nossa fé seja ardente e não conheça o desvio. O nosso pão seja o Cristo, e a fé nos seja a bebida. O Santo Espírito bebamos nas fontes puras da vida. Alegre passe este dia, tão puro quanto a rebol. A fé, qual luz cintilante, refugia em nós como o sol. A aurora em si traz o dia. Vós, como a aurora, brilhai, ó Pai, vós todo no Filho, e vós, ó Verbo, no Pai. Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais um dia, segunda-feira da 23ª semana do tempo comum. Segunda-feira votiva, dia de oração pelas almas que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o repouso eterno e brilhe para elas a vossa luz. Rezemos pelos nossos irmãos e irmãs que nos precederam na morada eterna. Rezemos para que o Senhor, em sua bondade e misericórdia, perdoe todos os pecados da fraqueza humana e conceda a graça da contemplação do céu. Rezemos por nós nesta segunda-feira, por nossas necessidades. Peçamos a nosso Senhor a fortaleza, o ânimo, a coragem para enfrentarmos todos os desafios, tudo aquilo que precisamos enfrentar neste dia, ao longo desta semana. O Evangelho proposto para este dia é Lucas capítulo 6, versículos de 6 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem estendeu a mão e sua mão ficou curada.
Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir sobre o que poderia fazer contra Jesus. Aconteceu no dia de sábado. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes o nosso fervor religioso, nos momentos de oração e nos momentos de liturgia, torna-nos um pouco cegos ou indiferentes para algumas realidades bem gritantes que estão muito perto de nós. Foi o que aconteceu aqui, nesse trecho que nós acabamos de escutar no Santo Evangelho. Um homem com a mão seca no meio da sinagoga, mas as pessoas só se deram conta quando a bendita regra do sábado foi quebrada por nosso Senhor. Percebamos que a atenção não se volta para a necessidade daquele homem. A atenção se volta quando se quebra a regra. E aí, ao quebrar da regra, é que percebem que existia ali alguém de mão seca, alguém que estava necessitando da graça de Deus. Jesus é o mestre de pastoral, de cuidado, de atenção. Ele coloca aquele homem no centro. Coloca ele no centro não para expor o seu limite, a sua fraqueza, a sua deficiência, mas sim para recuperar a sua dignidade. Quantos irmãos nossos participam conosco da liturgia, da Santa Eucaristia, lá atrás, lá no fundo da igreja, atrás das colunas, no recanto, ou nem vão lá, ou nem vêm à igreja, porque se sentem excluídos, sentem-se menores, desvalorizados ou então envergonhados por causa de uma situação. E muitas vezes não é por desleixo ou descumprimento do preceito, não é por falta de atenção ou zelo, mas porque não foram acolhidos com respeito e caridade em suas feridas, em suas dores. Não nos esqueçamos, todos nós temos feridas, todos nós temos dores, todos nós temos marcas, e é tão bom quando somos acolhidos, quando encontramos alguém que é sensível à nossa dor, à ferida do nosso coração. Aquele homem estava no canto, estava afastado e Jesus o traz para o centro. Jesus percebeu que ali havia o homem da mão seca, mas havia também outros que não tinham a mão seca, mas tinham o coração seco, indiferente. E Jesus precisava curar a mão daquele homem, mas também curar a forma adoecida com que os outros guardavam o sábado. Tinha uma mão seca, mas tinham muitos corações adoecidos e secos, que prestavam o culto só de boca para fora e não eram minimamente atentos às necessidades das pessoas. E olha que ali não é que tinham 10.000 pessoas. A sinagoga era um espaço pequeno, é uma realidade restrita, então faltava mesmo era atenção, a necessidade daquele homem. Muitas vezes nós somos assim, perdemos-nos em nossos grupos, em nossas pequenas equipes, na quantidade de pessoas, e o pastoreio fica descuidado. Queremos trazer as pessoas e não tomamos conta delas. Convidamos, chamamos, mas às vezes nos falta essa sensibilidade. Peçamos a nosso Senhor que nos faça sensíveis diante da realidade, diante das pessoas que se aproximam, diante de tantos irmãos que têm a mão seca, que está sofrendo. A mão seca aqui no
sentido para que nós compreendamos as feridas da alma, as doenças psíquicas e espirituais, as necessidades físicas. Peçamos a nosso Senhor que nos dê um coração sensível, atento e jamais nos deixe indiferentes diante da dor dos nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos nós, nos fortaleça em nossa vida, em nossa missão. Uma abençoada segunda-feira para você.